Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou voltando aqui para a nossa unidade 8. Estamos falando agora de trabalho, tá? Pessoal, o conceito de trabalho, tá? Ele está relacionado à quantidade de energia desprendida, né, ou necessária para que uma força realize um certo deslocamento de um corpo, né? Então, quando a gente envolve, né, uma força indo para um corpo e ele gera um deslocamento, isso necessário gera-se um trabalho, uma quantidade de energia que para que isso aconteça. Tá? Então, o trabalho pode ser definido, tá, como, né, a medida de energia fornecida a um sistema pela ação de uma força ao longo do seu deslocamento e pode ser definido então como W, né, representando o trabalho, tá, em joules, tá, igual a força vezes esse deslocamento realizado, desde que, né, a força ela seja aplicada, né, na mesma direção e no mesmo sentido do caso do deslocamento. Tá? Se não for, né, a força for aplicada com uma certa angulação, ou seja, com uma direção diferente do deslocamento, tá? A gente precisaria usar um fator corretor, né, uma correção aqui que é relacionada a esse ângulo, né, essa direção, essa diferença entre eles. Mas para o nosso estudo, né, essa expressão aqui ela já está de bom tamanho. Tá? Então W representa o trabalho realizado em joule, F é a força em Newton, né, e D é o deslocamento em metros. Tá? Muito bem. Então, nesse primeiro momento, né, a gente vai considerar, né, trabalhar com questão de gases, né, gente, o fluido gás. Por quê? Né? Os gases é observável muito rapidamente a sua alta compressibilidade, né? Então eles são facilmente dilatáveis, né, e compressíveis, né? Então você pode comprimi-los ou expandi-los com muita facilidade. Tá? Então, quando a gente considera o trabalho em uma expansão gasosa, né? Então se considere ali uma certa massa de gás dentro de um cilindro, por exemplo, tá? Um cilindro móvel, né? Com um pistão móvel, então o pistão pode se mover. Dizemos que o gás ele vai constituir um sistema, tá? Isto é, né? Um corpo ou um conjunto de corpos no qual a gente vai estar prestando atenção, né, ou fixando a nossa atenção, observando. Tá? Então, suponhamos que o sistema gasoso, né, ele tenha um estado inicial I, tá? Ou seja, ele tem um estado inicial I. Tá? E ele vai então ocupar um volume VI, né? Então vai ter um volume inicial. Tá? E ele sofra uma expansão. Então ele vai ter um estado final. O que é esse estado final? Ele vai ter aí um novo volume de ocupação. Vamos dar uma olhada aqui na nossa figura. Tá? Então nós temos um gás. Tá? Esse gás ele tem inicialmente, né, ou ele tinha inicialmente um certo volume de ocupação, tá? E ele sofre uma expansão. Quando ele sofre essa expansão, ele vai mover este pistão, né, a uma certa distância d, tá? Ou seja, ele vai gerar uma pressão aqui interna conforme ele vai se expandindo. Essa pressão, né, que é força sobre área, vai estar gerando para nós uma certa força, né, nessa expansão, empurrando esse pistão, tá? Até que ele vai chegar num estado final. Tá? Então ele vai ter um deslocamento. Né? O pistão vai ter esse deslocamento devido a essa expansão do gás. Então você tinha um volume inicial representado aqui por essa cor branca, e esse volume final, que é o total que você tem. Né? Então, durante a expansão, em virtude da pressão exercida pelo gás sobre o pistão, podemos afirmar a presença de uma força F. Vamos lembrar, né? Nós temos lá basicamente que pressão ela é igual a força sobre a área. Então, se existe pressão, existe uma força sendo distribuída nessa área. Tá? Então, essa força atua sobre a pistão deslocando uma certa quantidade D. Tá? Desse modo, podemos concluir que o gás, ao se expandir, ele realiza trabalho. Tá? Então ele vai gerar, ele vai precisar de uma quantidade de energia, tá? Enquanto empurra o pistão contra a pressão externa, né? Que pode ser a pressão de um líquido, pode ser a pressão atmosférica, pode ser qualquer outro tipo de pressão. Tá? Então, assumindo que a pressão se mantenha constante, então, considerando um fator simplificatório, né, a pressão ela é mantida constante, isso é chamado transformação isobárica,
né? Então não ocorre a variação da pressão. A pressão ela é algo mantida constante, tá? Ela é constante ao longo desse processo, tá? Então, enquanto o gás se expande, o trabalho realizado ele pode ser obtido em termos da pressão e da variação do volume. Tá? Isso se deve, tá, pessoal, porque a gente viu ali que trabalho, né, ele é força vezes deslocamento. Tá? E no caso a gente está falando de pressão. E pressão, tá? Pressão é força sobre área. Tá? Ou seja, a força exercida pelo gás vai ser dada pela pressão vezes a área. Tá? Então, substituindo essa expressão nessa, nós teríamos que o nosso trabalho ele seria pressão vezes a área vezes o deslocamento. Agora, área vezes deslocamento, tá? Área vezes esse deslocamento, ou seja, esta área vezes este deslocamento, vai gerar o volume dessa região. Tá? Então nós temos aqui um volume. Então eu poderia falar aí no caso, tá? O trabalho seria dado pela pressão vezes esse cara aqui representa volume, no caso variação de volume. Tá? Então é daqui que vem essa expressão que foi apresentada para nós. Então o trabalho, pressão vezes a variação de volume, desde que, né, a pressão ela seja um valor constante. Tá? Agora, e se for o contrário, né? Ao invés de eu trabalhar com uma expansão, eu trabalho com uma compressão gasosa. Né? O que acontece numa compressão? Você vai ter então um agente externo. Então você vai ter aqui uma força F, tá? Essa força F, ela vai estar gerando uma força sobre esse pistão de área A, tá? Então ela vai estar gerando também aqui o quê? Uma pressão, tá? Então a pressão, força sobre área. Essa pressão vai comprimir o meu gás, tá? Então eu vou ter um estado inicial, um volume inicial, e vou ter um volume final. Note que nessa situação, o meu volume inicial ele vai ser menor que o meu volume final. Tá? Estou comprimindo o gás, ele vai ocupar menos espaço. Tá? Então você tem aqui num trabalho com um sentido contrário ao da expansão. Tá? Então, logo ao sofrer uma compressão, o gás ele vai realizar um trabalho negativo. Tá? E esse negativo, então, está associado, tá? O trabalho vai ser dado por menos a pressão vezes o ΔP, o ΔV. Tá? Então, esse negativo, ele indica o sentido. Tá? Então, quando eu tenho positivo, eu tenho uma ação do gás. Tá? Quando eu tenho negativo, é sobre o gás ou sobre o sistema. Tá? Vou colocar aqui sobre o gás. Tá? Sobre o gás. Tá? Então é o que nós temos aqui. Né? Então, durante a compressão, como o volume do gás diminui, né? Então você tem que o volume final é menor que o volume inicial, sua variação de volume será negativa. Por sua vez, o trabalho também será negativo. Tá? Desse modo, sempre que o gás experimenta uma compressão, um agente externo está realizando o trabalho. Então não é o gás que realiza, é o agente externo que realiza trabalho sobre ele. Tá? Por isso que dizemos que o trabalho foi realizado sobre o sistema. Tá? No entanto, na expansão, a gente diz que o trabalho é realizado pelo sistema. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Certo gás sofre uma expansão isobárica. Pessoal, isobárica. Né? Isobárica, vamos marcar aqui, ó, isobárica. Isobárica. A gente não vai estar olhando para as transformações, tá, gente? Mas transformação isobárica, pressão constante. Tá? Pressão constante, não há variação de pressão. Devido à energia térmica, tá? Devido à energia térmica recebida de uma fonte próxima. Então o nosso gás está recebendo a energia térmica, né? Tá vindo calor, ele está recebendo calor e isso está fazendo a expansão desse gás. Tá? Considerando que a pressão
né, se mantenha constante, né, já falou, mas reafirmou, tá? E igual a 16 kPa e a variação de volume do gás seja de 3 litros, determine o trabalho realizado pelo gás durante a expansão. Bom, gente, trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Tá? O que nós temos aqui em destaque, né? A nossa variação de volume, nosso ΔV, ele foi dado em litros. A gente precisa disso em metros, né? Cúbicos. Então a gente vai transformar. Tá? Então 3 litros, a gente sabe que 1 metro cúbico ele corresponde a 1000 litros. Né? Então eu posso simplificar, nós teríamos aqui que a nossa variação de volume vai ser dada por 0,003 metros cúbicos, ou, preferivelmente, 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Perfeito? Agora, como vai ficar o nosso trabalho? Trabalho vai ser igual a pressão, 16 kPa. Gente, quilo é 1000, né? Então a gente vai ter 16 vezes 10 a terceira, vezes a variação de volume, que é 3 vezes 10 a menos 3. Né? Temos aqui 10 a terceira e 10 a menos 3. Posso simplificar, né? Nós teremos então que o nosso trabalho vai ser dado por 16 vezes 3. Né? Então aqui a gente tem 10 vezes 3 são 30 e 3 vezes 6 são 18, nós vamos ter 48 joules de energia, né, ou de trabalho para a realização desta expansão desse gás. Tá? Pessoal, espero que esse vídeo ajude também na compreensão aí da questão de trabalho, tá? E como a gente vai estar trabalhando com a transferência de calor posteriormente. Tá? Grande abraço e até o próximo vídeo, no qual a gente vai estar falando então da energia interna. Então até daqui a pouquinho. Fui!